Bom, primeiramente falar para vocês Sim, aí, né? Eu acho que os meus compatriotas, correligionários, companheiros de espécie aí, já deixaram bastante claro a nossa intenção, né? E aquilo que a gente prega como conhecimento moderno, o ser humano pleno no conhecimento pela sua própria existência, né? Vou falar um pouquinho para vocês hoje de socioeologia, porque é, eu vou trabalhar um pouco sobre as técnicas do olhar sociológico. E por que isso acontece? Porque ao contrário do Rodrigo, né, que ainda está no Enem, com a filosofia, a sociologia, ela meio que, né, está sumindo, está evaporando. Ontem eu fiz uma análise do Enem do ano passado, e existem algumas questões de sociologia, não diretamente falando, né? Principalmente em relação ao autor. No ano passado não teve, e a expectativa é que esse ano tenha menos ainda. Então, a sociologia não aparece. Assim, eu estou considerando, tá, para esse ano igual o ano que vem, o ano passado. Não, a gente não tem essa certeza. Mas considerando que isso aconteça, o olhar sociológico ele se torna muito mais importante, porque essa é a ferramenta que você vai ter para continuar analisando as coisas, né? Nem sempre a ideia de quem, como o Thiago mesmo já tinha ressaltado, o Enem jamais vai pregar a ideia de quem disse o que ou o que é, né? E eu já falei para vocês em vários momentos que a última habilidade, a habilidade mais top que você aprende a fazer, aprende na terceira série, é a de relacionar coisas. E por que isso acontece? Porque em ciências humanas, não sei se vocês lembram, a filosofia trabalha o sujeito com ele mesmo, a sociologia trabalha o homem no coletivo, a geografia trabalha o homem no espaço e a história trabalha o homem no tempo. Ou seja, de um jeito ou de outro, o que as ciências humanas trabalham é o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do ser humano. Lembrando que nós somos animais racionais, o que diferencia a gente dos outros seres é ser racional. Obviamente, então, cada vez mais que a gente aprende e evolui e estuda, a gente evolui. Logo, o conhecimento faz parte da evolução do ser humano. A gente não aprende para tirar nota, a gente aprende para evoluir. Essa é a função da espécie. É isso que diferencia a gente dos outros seres. E é por isso que as ciências humanas trabalha todos esses contextos que às vezes parecem iguais, né? Por que a gente consegue visualizar todas as disciplinas? Porque não existe uma área de conhecimento que não tenha um ser humano. Se tem um ser humano, tem a gente lá. Todo efeito da física, né? Um tufão que destrói uma cidade, ele vai ter um impacto social na cidade. Eu vou ter que estar lá para explicar, né, sobre políticas públicas. Um terremoto que destrua uma cidade, né? O caso do vulcão lá que destrui tudo, o Thiago tem que estar lá e explicar o impacto geográfico daquilo, né, para toda a sociedade. Então, reconhecer que as disciplinas elas possuem olhares específicos, mas o mundo é o mesmo para todo mundo, é fundamental para a gente, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa para vocês é o seguinte: até pouco tempo atrás, muita gente considerava que é assim que funcionava a maneira como o aluno se relacionava com o mundo, né? Então você tem lá o aluno que enxerga o mundo através dos pensadores, dos valores, da mídia, dos amigos, do que ele aprende na escola ou do que ele aprende mesmo com a sua família, né? Então tinha essa ideia de que que o aluno enxergaria o mundo a partir dessas referências, tá? Só que aí, desde que eu entrei no integral, eu passei a refletir bastante e eu acredito que essa não seria a melhor posição para a gente. Eu acredito que essa é a melhor posição para a gente. Porque, como já disseram aqui, se quem se relaciona com o mundo é você, o mundo tem que ser olhado por você. Obviamente que a sua identidade, o seu conhecimento, ele é construído por todos os agentes que te ensinam de alguma forma. Mas o mundo, ele é seu. E é por isso que ele não é igual. Nesse sentido aqui, a gente imagina que o mundo, né? Se o mundo ele vai ser, você vai ver o mundo pelos outros, o mundo vai ser igual, porque todo mundo aprende a mesma coisa. Mas na verdade, cada um tem o seu próprio mundo, ainda que influenciado pelas outras áreas de conhecimento ou pelas outras vertentes, tá? Fiz uma análise sobre o Enem 2019, como eu falei para vocês. 7 questões aparecem com temas de sociologia. Nenhuma delas uma pergunta direta, assim, sociológica direta, mas todas elas demandam sobre coisas que nós trabalhamos na terceira série, né? Ou segunda série ou terceira série. Tem uma questão de trabalho escravo, uma de declaração dos direitos humanos, uma de imigração, que é bem interessante assistir imigração, né? Eu sei que vocês fazem bastante simulados, então algumas vocês devem até lembrar. Tem uma de sistema eleitoral, tem uma de sistemas de trabalho, relação de trabalho e uma de padrão de beleza, né?
No final nesse slide vou mandar para vocês essas questões para vocês darem uma analisada depois. Então, é importante você ficar sempre esperto com os temas que vai cair e com a maneira como esses temas vão aparecer, tá? Algumas recomendações para vocês quando forem fazer assim, todas as questões. Mas as ciências humanas, elas têm essa particularidade por possuir muita necessidade de interpretação, seja do que o texto está explicando, seja do tempo histórico que ele está situado, seja do lugar, né, geográfico do mundo que ele está relacionado, ou seja, da visão filosófica que ele está trazendo. Então, a interpretação da questão ela é fundamental. Para isso, né, sempre fique atento às relações das ciências humanas com a arte. É muito comum você ver esculturas, imagens. Se estiver falando, por exemplo, de consumismo, padrões de beleza, você vai estar falando de moda, de estética. Então, a arte, né, como expressão visual, ela é muito, muito, muito comum na área de ciências humanas. Tá? Então, fique esperto nessa habilidade de interpretação desses dados. Determinar o objeto de estudos. É importante você, ao ler a questão, entender qual objeto ela está trabalhando, qual foco que ela está dando. Por quê, gente? Porque não dá para você abrir uma questão e imaginar milhares de coisas. Você tem que ter foco. Ou seja, se é uma pergunta de ciências humanas, eu vou filtrar as habilidades de ciências humanas. Né? Se o foco da pergunta, como o Thiago falou, pode ter uma tabela de matemática? Pode. Mas o resultado não é o cálculo. O resultado é a questão de humanas. Né? Ele vai usar os dados para provar teorias, mas o nosso foco ele tem que ser definido na questão. Então, não é porque tem conta que obrigatoriamente é matemática. Ele usa habilidades, mas o foco é a questão de humanas. Extrair informações relevantes. Faça o máximo possível, né? Faça o máximo de perguntas possível, como a Mariângela disse ontem, como a Rosane disse ontem, como a Luciane disse ontem. Faça perguntas para o enunciado, para as imagens, para que você extraia as informações necessárias para responder a questão e não ficar perdido com um monte de coisa. Tem muita informação que é relevante? Tem. Tem muita informação que é irrelevante. Tem muita informação que não é fundamental. Tem muita informação, como o Rodrigo mesmo falou, que está ali às vezes para te enganar, para te enrolar. Tá? Então, extrai as perguntas, perguntando quem, como, quando, onde, por quê, quando começou, quando terminou, por que começou, por que terminou, quem fez o quê, em que momento histórico, porque cada situação demanda um momento diferente. Entender o contexto histórico, né, é fundamental, a gente já falou sobre isso. Evita perder tempo em muitas questões com informações, faça filtros objetivos. Interpretar a pergunta, vocês também já ouviram, tenha clareza do que está sendo pedido, vá no foco do que está sendo perguntado. Né? A sociologia ela trabalha muito com notícias jornalísticas, resultados de pesquisa e dados. Então, saber interpretar um infográfico é fundamental, né? Saber interpretar um infográfico, uma tabela de dados, uma matéria jornalística. Por quê? Quando você pega a matéria jornalística, você não tira só a informação dela, você faz o juízo de valor, você entende o que ela quer dizer e onde ela quer chegar. E fuja do senso comum para tomar decisões. Lembra que a pergunta não é uma opinião. A pergunta não quer opinião, ela quer uma conclusão de uma análise. Então, o seu ponto de vista particular, em alguns momentos, ele pode te colocar em risco se você não for capaz de como se diz, se desconstruir desse pensamento. Eu vou pular. Esse aqui eu já passei para vocês sobre o uso de imagens, só deixei porque vai no material para vocês, tá? Vamos então fazer uma análise de uma questão para a gente trabalhar as diversas possibilidades do olhar sociológico. Essa é uma questão de 2016, né, do caderno 2, da prova amarela. Eu acredito que vocês já conheçam, né? Vocês fazem infinitos simulados. Todo mundo lembra dessa questão? Não, tudo bem, Evelyn, mas você faz vários simulados, né? De repente vocês conhecem. Bom, se vocês não conhecem, então é a nossa chance. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender toda a estrutura do enunciado, tá? E aí, gente, você tem que usar literalmente um olhar de investigador. Todas as informações visuais, elas são fundamentais para a interpretação dessa questão. Então, vamos lá. Tá? O que nós temos aqui primeiro? A relação entre dois gêneros textuais.
Ou seja, há uma relação entre fontes diferentes. Tá? Eu tenho 2 pontos que vão me dar informações para que eu possa responder a questão lá no final. Tá? Então, eu preciso começar a investigar. Outra observação, eu estou explicando devagar, mas na prática isso acontece em segundos, tá, gente? Alguém vai falar assim, ah, mas eu vou parar e fazer tudo isso? A sua mente ela faz de forma mais automática, mais dinâmica. Ou seja, as habilidades de língua portuguesa, inferir informação implícita em um texto, inferir informação explícita em um texto, reconhecer o objetivo de um texto, estabelecer relações entre gêneros textuais, que são habilidades que você já vem desenvolvendo há muito tempo, ela agora vai ser necessária, porque eu só posso responder depois de eu interpretar. Eu só vou interpretar depois de eu entender o que está sendo passado aqui, tá? Então, a gente já tem o texto número 1, é um texto não verbal. O texto não verbal, para quem não lembra, né, ele usa imagens, figuras, desenhos, símbolos, tons de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, esculturas e gestos como meio de comunicação. Como já foi dito pela Jaqueline ontem, para ter uma comunicação, eu preciso entender a informação que a imagem quer passar. Todo texto comunica, passa uma mensagem, e eu preciso interpretar essa mensagem. Tá? O texto 2 é um texto verbal, ele já usa uma linguagem verbal de uso escrito, né, ou da fala, como meio de comunicação. O texto número 1 é uma propaganda, tá? Para quem não lembra, o gênero de propaganda tem a ideia de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo da necessidade de consumo. Tá? A imagem deve produzir forte impacto visual e o texto deve ter frases curtas de linguagem convincente. Essa é uma estrutura da propaganda. Aqui, o primeiro ponto sociológico. Eu tenho que entender o objeto de estudos, lembra? Ora, o que eu tenho aqui? Eu posso ver a cultura de massa, porque é uma propaganda, eu posso imaginar o tema relacionado ao consumismo, ou posso imaginar o tema focado na mídia e na propaganda, tá? Aqui do lado eu tenho um segundo gênero, que é o jornalismo. O tema pode ser corrida espacial e Guerra Fria, porque ele vai explicar aqui que até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegaram a ser um terço desse número. Após o anúncio da turma, composta por 50% de mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais. A gente tem aqui, eu não coloquei, você tem o machismo, você tem a desigualdade de gênero, você tem a corrida espacial, você tem a Guerra Fria, você pode ter outro aspecto geopolítico, é que essa questão é de 2016. Se ela fosse de 2020, por exemplo, a gente já está com outro movimento espacial acontecendo. Pode ser que seja temas mais futuros, tá? E para quem não lembra, o gênero jornalismo, ele tem a função de informar o leitor, o telespectador ou o ouvinte sobre algum acontecimento ou fato. E a gente então dá uma sequência, tá? Dados das fontes. O que é importante você tentar descobrir a partir das fontes que são apresentadas? O nome da obra, o nome do pintor, o nome do autor e a data de publicação. Porque quando a gente fala muito de contextualizar, quando a gente fala de situar o momento histórico, às vezes a gente não sabe qual é o momento histórico. Às vezes a gente não tem exatamente essa informação. Então a gente pode tentar buscar isso de outras formas, tá? Se for um quadro, você pode buscar no próprio nome do quadro, que já faz referência do sentido que ele tem, do objetivo que ele tem e de quando ele foi produzido, tá? Nesse caso aqui, ó, a propaganda está relacionada ao contexto de sua época, já que se apropriam dessas características para divulgar os seus produtos, tá? Nesse caso, o site se chama Propagandas Históricas, ou seja, provavelmente ele vai mostrar uma propaganda de uma outra época. Se a propaganda fosse desse ano, não estaria no site Propagandas Históricas, por exemplo, tá? Exatamente, Evelyn, exatamente. Todas as informações ajudam, gente. Obras históricas, principalmente, porque o nome de uma obra, ela é tipo o título de um texto. Ele já entrega parte do sentido dele e do que ele quer expressar. Tá? O tipo de pintura, por exemplo, ele vai entregar um pouco da escola artística. E o ano, ele também vai estar relacionado ao momento histórico. Na literatura também a gente pega muito disso. Tá? Já no texto número 2, a gente tem aqui a matéria jornalística. Então, eu sei os dados de onde ela vem. Ó. Ele é do catracalivre.com.br, né, o acesso dele em 2016. É interessante, eu sei que é difícil, mas é interessante a gente perceber
que o site Catraca Livre, ele tem uma tendência a matérias mais de cunhos de discussão social. Então, saber a fonte já te ajuda a tentar entender um pouco a base da matéria ou o tema que a matéria vai discutir, tá? Continuando a nossa análise, no texto número 1 aqui, a gente tem algumas caracterizações visuais, né? Uma roupa estilo astronauta, o que vai elevando a visão sobre o que a gente está discutindo, né? Podendo ser ou uma corrida espacial, ou uma questão de tecnologia, ou uma questão de espacial mesmo, seja alguma matéria da NASA. A gente tem ali dois pontos importantes na imagem: a valorização da mulher, né, nas suas características estéticas. Então, apesar de uma roupa de astronauta, ela está de unha pintada, bonita, e ela está maquiada, né? Ali é cílios o nome daquilo? É. E os cílios dela está todo ressaltado, né? Você tem a marca do produto de limpeza, ou seja, a partir do momento que eu sei que é uma marca, eu já continuo fazendo associação, tá? E eu tenho aqui embaixo uma frase. A frase diz o seguinte: as mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. Ou seja, de todas as coisas que uma mulher podia fazer na Lua, eles destacaram o quê? A habilidade dela de limpar. Ou seja, eles trouxeram um estereótipo. Então, apesar de ela estar usando uma roupa lunar, né, uma roupa espacial, na verdade, ela está tentando trabalhar outros conceitos aí, ela está se aproveitando disso. Vocês fizeram uma atividade ao longo do ano, responderam uma questão semelhante, né? Ou seja, há um estereótipo da mulher com características estéticas, como unhas, cílios e funções domésticas, apesar da roupa de astronauta. Os temas que a gente pode ressaltar aqui são movimento feminista, cidadania, movimentos sociais e luta e participação. Todos trabalhados em sociologia na terceira série, de diversas formas. Ou seja, mesmo que o aluno, às vezes, não tenha total conhecimento desse tema, o fato de ele vir desenvolvendo habilidades ao longo do ano permite que ele seja mais próximo do entendimento disso, porque ele vai fazer relações mais fáceis, ele vai lembrar dos temas, ele vai associar, né? Claro que se ele tiver informações máximas, fica muito mais fácil. Mas a ideia é a gente perceber que o Enem ou um questionário não é jogo de matar ou morrer. É todo um processo onde você junta as suas habilidades para descobrir uma resposta, né? E lembrando, gente, a pergunta, ela não informa, ela também ensina. Às vezes, você aprende na hora da pergunta o que, às vezes, na aula você não tinha entendido tudo. Já o texto número 2, ele vai trazer para a gente alguns dados também importantes, que devem ser ressaltados. Então, primeiro, o título. Toda matéria jornalística, ela vem de um título. Então, eu já tenho que saber, a partir do título, o que ela quer dizer. Metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres. Ora, há de se entender que há um destaque para isso, né? Se metade é composta por mulher, a outra metade é composta por outras pessoas. E por que então ele vai ressaltar só mulheres? Essa é o questionamento que você faz. Porque é essa informação que vai ficar na nossa mente para analisar o resto, né? Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já tiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegam a um terço desse número, né? Ora, se elas não chegam a um terço hoje e o título diz que elas são metade nessa nova equipe, obviamente que a gente percebe, como o Thiago falou, uma questão matemática, né? Metade é maior do que um terço. Então, o que houve aqui? Houve um crescimento. Então, o corpo da matéria, né? Ele vai apresentar a informação para a gente, ele faz uma relação da participação da mulher com o número de astronautas americanos ao longo da história. Tá? Aí, ó, ao longo da história. Então, lembra que a propaganda, ela já era uma propaganda antiga, ela já estava no efeito da história. Então, não é uma questão de você... Outra coisa importante, não é uma questão de você concordar ou discordar se é certo ou errado. É um fato, é um dado, é uma pesquisa comprovada. Elas não eram nem um terço e a nova turma tem metade. Ponto. Gostar, não gostar, concordar, não concordar, é totalmente irrelevante. O fato é o fato. Tá? E aí nós estamos na parte de baixo, então, né, há uma apresentação no final do texto, que é a consequência dessa notícia, a consequência do fato, que é o ponto que a gente vai ser analisado.
Então, como é que funciona a matéria jornalística? Ela primeiro apresenta um fato, aí ela apresenta dados que comprovam o fato, e depois ela apresenta a consequência desse fato. A consequência são os comentários machistas e desrespeitosos sobre essa escolha nas redes sociais. Então, o povo que não está nem aí para nada com a Lua se achou no direito de ir lá na rede social e falar mal da NASA, porque a nova turma tem metade das mulheres. Né? É composta por metade, né? É composta em sua metade por mulheres. Então, a gente agora conseguiu extrair todas as informações possíveis do texto 1 e do texto 2. Percebam, gente, que não houve juízo de valor. Em nenhum momento a gente julgou ou usou o senso comum. A gente apenas analisou dados que a gente pôde fazer com um olhar sociológico, a partir dos temas sociais que são discutidos e são necessários, e que já foram vistos em diversas formas em todas as aulas que você pode imaginar, né? Aí então vem um grande momento. A pergunta... A comparação entre o anúncio publicitário de 68, descobrimos o anúncio é de 1968, e a repercussão da notícia em 2016 mostra o que para a gente? Né? Então, há uma diferença de tempo muito grande, então isso tem... Vocês acham que essa diferença de tempo é relevante? Por quê? Porque surgem novas coisas, então, ou seja, houveram mudanças, né? Exatamente isso. E se não fosse relevante, eles não tinham colocado. E aí ele já está dizendo aqui, o Kemley, né? Há uma comparação. Então, a própria pergunta ela deixa claro, gente, independente de qualquer coisa, a ideia é você comparar, né? Ele já deixou claro. O objetivo da pergunta é comparar. Eu só comparo, gente, coisas diferentes. Ou seja, eu preciso de duas ou mais referências, né? Exatamente, Roberta. Muitas coisas deixam de fazer, mas vamos analisar essa pergunta aqui, Roberta. Então, gente, eu preciso de referências para fazer essa comparação, né? Então, nós temos aqui, deixa eu ver, o enunciado. Atenção ao que se pede, não misture informação e mantenha o foco. Você já fez todo um processo até agora. Então, o que nós temos de importante? O que nós temos aqui? Lembra do grifo de orientação de estudos, palavra-chave? Então, do enunciado, a comparação entre o anúncio publicitário de 68 e a repercussão da notícia de 2016 mostra o quê? Na prática, eu quero saber a comparação de 68 e a repercussão de 2016. Ponto. E aí, qual seria a resposta correta? Qual vocês marcariam aí como correta, gente? Vamos lá, se encaminhando para a nossa reta final. Ui, perdi aqui. Eu e a Kemily colocamos D. D? Estagiário apertou o botão errado. Reinaldo também. O Miguel também colocou D. A Roberta também. O Pig também. Ai, muita gente. Quem não colocou D aí? Ninguém. Poxa, tava fácil. Essa não vai pro TRI então, Reinaldo. Deixa eu ver aqui. D de dado. Agora, vê aonde a pergunta dá uma caguetada aí, gente. É que não dá para ler a pergunta. Desculpa, Eve. Tá. Aonde vocês acham que essa resposta fica bem clara pra gente? No título, nos dados que você falou, que tem a porcentagem dos homens e das mulheres, e na foto também tem uma mulher, aí eu pensei no gênero. Então, assim, durante toda a nossa análise, a gente não conseguiu elencar esses 3 pontos. Ou seja, a gente já não tinha percebido que o estereótipo estava aparecendo? Sim, principalmente por ela segurar um produto de limpeza. Exatamente. A gente já tinha entendido que era um problema de desigualdade de gênero também, porque a mulher estava sendo ressaltada com as suas características. E aonde a manutenção aparece?
quando 50% da turma é composta por mulher? Não. Alguém? A Roberta tinha citado algo semelhante. A manutenção, ela aparece, Evelyn, quando você faz o que o enunciado está pedindo. Você compara. Eu estou comparando a propaganda de 68, que era machista, com a notícia de 2016, que ainda é machista. Ou seja, a manutenção ela acontece porque depois de mais de 50 anos, as postagens mostram que o machismo não mudou. E é por isso que eu preciso ter o conhecimento das datas aqui e o entendimento do processo histórico, né? Como vocês falaram, as coisas mudam, não é? Se eu comparar 68 e 2016, vocês citaram, as coisas mudam. Mas nesse caso, será que tudo mudou? Ou o estereótipo, na verdade, continuou igual? É claro que esse é um caso pontual, tá, gente? Não estou falando que a situação da mulher ainda é tão ruim como era, né? Então, gente, vejam que a resposta, ela está diretamente ligada ao enunciado. Então, todo o nosso estudo da questão ao longo da sua análise faz a gente chegar aqui. E isso sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, tá? Quer dizer, sem uma dificuldade, assim, você consegue chegar de forma racional, entendeu? Sem que você tenha que falar, ah, machismo, feminismo, movimento. Não, é racional. É uma análise teórica mesmo, tá? Então, a manutenção se dá porque mesmo depois de 50 anos da propaganda, né, parte da sociedade não percebeu que o mundo mudou e apenas reproduz o estereótipo criado sobre a mulher como dona de casa, com perfil para cuidar da família e criar os filhos. Tá? Bom, eu vou mandar para vocês todo esse material, tá, gente? Tem mais uma questão aqui também, eu não vou analisar por causa do nosso tempo, mas tem mais uma outra questão para vocês analisarem, tá? Segue a mesma linha, mas o que eu quero que vocês tenham claro é o seguinte: o olhar sociológico, ele é um olhar científico sobre a situação da sociedade, não é um olhar militante. E isso quer dizer que eu posso analisar as coisas sem simplesmente colocar o meu ponto de vista ou o meu senso comum em cima disso. Tá? Tudo que foi passado aqui, todos os temas propostos foram discutidos ao longo do ano em Sociologia, todos os temas propostos foram discutidos em várias disciplinas, né? Todos os itens apresentados foram passados nas aulas de português e nas aulas de orientação de estudo ao longo das terceiras séries. E é por isso, gente, que vocês precisam entender a última das questões, que é superar o maior dos desafios, que é você mesmo. Somente vocês podem limitar a chance de vocês tendo receios ou, às vezes, não tendo a consciência plena do tanto quanto vocês sabem. Vocês são turma de pessoas fantásticas com níveis altíssimos, né? E eu já falei para vocês, porque muitas vezes a gente não acha, na maioria dos lugares, alunos que têm essas habilidades relacionais, tá? Depois vocês acompanham a resolução das outras. Essa questão aqui, ela vai junta para vocês analisarem também, tá? Ela já está analisada, mas aí vocês podem pegar lá depois. No material de estudos vai essa questão analisada e vão mais 6 questões do Enem do ano passado. Se vocês quiserem que eu faça uma análise de uma das outras 6 questões, manda um toque para mim. Só vou fazer de uma que dá maior trabalho, tá? Mas eu mandei lá 6 questões do ano passado, tá ok? Bom, gente, o que eu tinha para passar era um pouco disso, né? Espero que a gente tenha, na verdade, sido eficiente ao longo dos 3 anos e mostrado para vocês que habilidade não é conteúdo e que vocês têm muito mais ferramenta cognitiva do que vocês imaginam e vocês são seres humanos mais evoluídos do que vocês entraram na escola, né? Espero que esse resultado apareça na prova. Se depender de fé e esperança, eu tenho, né? E acho que é isso, Reinaldo.